O ministro Alexandre de Moraes se pronunciou hoje durante sessão no Supremo após críticas a respeito da ação contra o jornalista Luiz Pablo e a fonte Raimundo Cotrim. Esse Supremo Tribunal Federal, como ressaltou o ministro Flávio Dino, defendeu a liberdade de imprensa em período de chumbo da ditadura. Continua defendendo e sempre defenderá a liberdade de imprensa, o livre exercício do jornalismo e todos os seus direitos e garantias, inclusive o sigilo da fonte. Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Fabi Barroso, ele não diz qual é a atividade ilícita, ele não menciona qual é a atividade ilícita, diz que defende o sigilo da fonte, na sequência engata ali um mas, né? Sempre tem o mas na sequência e também ele apela ali para os anos de chumbo da ditadura. Interessante que ele fala vários crimes e prática ostensiva, né, de vários crimes. É interessante porque ele deveria, nessa modalidade, ser um julgador, não um acusador. Então ele confunde muito, né, a posição que ele já teve no passado de promotor. Ele sempre faz esse papel, ele acaba confundindo e isso, mais uma vez, né, ilegítimo, no meu entendimento, é abuso de autoridade. Você tem um crime que é secundário, a perseguição, né, a um ministro. Não é legítimo, mas pode se investigar, pode punir, mas mais uma vez, sem relativizar o sigilo de fonte, porque existe uma contrapartida neste caso, especialmente, de que a denúncia do jornalista possa ter aí realmente razão de ser, né? Então, tudo isso são apenas palavras que o ministro faz. Ele, mais uma vez, não pauta na lei, não cita a lei, se faz de vítima, inverte o jogo. E outra coisa também, né? A gente vê que ele está bem preocupado, está colheira e o que eu acho interessante aí em que em nenhum momento, né, por maiores que sejam as críticas, ele jamais admite um erro, jamais ele admite um exagero, jamais ele admite que isso tem que ser levado para frente, que tem que ter aí a opinião dos seus pares, dos seus colegas. E espero de verdade aqui que neste caso específico nós tenhamos uma discussão mais aberta e que o Moraes sofra uma punição, que no meu entendimento isso é abuso de autoridade. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito. Moraes, então, se pronunciando pela primeira vez aí, depois desse caso do jornalista do Maranhão, falando que o sigilo da fonte não pode ser escudo de criminosos. Então, ele está acusando aí alguém de ter cometido um crime. Chama a atenção também que ele participou dessa sessão hoje de maneira remota. Exato, ele não está, né, presente hoje aqui na sede do Supremo Tribunal Federal, participou de forma remota. Também reparei nas olheiras, viu, Fabi? Parece que não dormiu bem ou não vem dormindo bem. Agora, eu acompanhei também outros trechos da fala dele e ele dá mais detalhes sobre o que nós acompanhamos aqui nesse trecho que a gente ouviu junto com a audiência. E, pelo que me parece, eles estão tentando mesmo criminalizar o trabalho do jornalista, né? Ele falou, inclusive, em organização criminosa que estaria agindo em torno do Flávio Dino. E isso corrobora com a nota da assessoria do ministro Flávio Dino, que fala ali que ele estaria não só sendo perseguido, como também sofreu violência psicológica. Chegam a falar de integridade física. A gente fica imaginando, será que ameaçaram ele fisicamente? Bom, isso tem que ser, não pode ficar só nas palavras, né? Ele precisa, de fato, comprovar isso, porque se não estão investigando a denúncia do jornalista sobre uma má conduta, né, do ministro Flávio Dino por usar um veículo que não deveria ter sido usado para interesses particulares, o que a gente pode esperar do que vem por aí, né? O processo do 8 de janeiro foi nessa mesma linha. Uma organização criminosa que atuou para dar um golpe de Estado, mas não obtiveram êxito, mas houve uma tentativa de golpe. Então, Geise, eles sempre tentando, de alguma forma, inverter os papéis, né? Onde o conteúdo que está sendo denunciado é deixado de lado. Assim foi também com as denúncias feitas pelo ex-assessor desse mesmo ministro, Eduardo Tagliaferro,
Ferro, que integrava o Tribunal Superior Eleitoral e que fez denúncias gravíssimas sobre como correu o processo eleitoral em 2022 e nada aconteceu de lá para cá. E como nada acontece, os ministros, eles continuam agindo nesse espírito de corpo, né? O corporativismo prevalece. As próprias palavras hoje, o pronunciamento do ministro presidente do tribunal, né, da Suprema Corte hoje, eles falam sobre liberdade de expressão, em preservar o sigilo da fonte e que respeitam o jornalismo, mas na prática não estão fazendo isso. São palavras ao vento, né? Uma forma hipócrita de tratar um assunto que é grave, mas a única solução para isso, Geise, está aqui, justamente onde eu estou, né? No Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, que é a única instituição que tem a prerrogativa de fiscalizar o Poder Judiciário. Enquanto eles mesmos ficarem tomando contas de si, exemplo do CNJ, que também é presidido pela Suprema Corte, pelo Fachin, nada vai acontecer, né? O arbítrio, o avanço, o abuso de poder vai permear e vai tirar, inclusive, né, a liberdade de imprensa daqueles que já defenderam essa tirania. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Ainda sobre esse tema, a nossa audiência reparou também nessa questão da olheira. Inclusive, a nossa audiência está falando ali a respeito do dente. Eu acho que é uma questão de jogo de luz. Não acho que ele esteja sem o dente. Mas a nossa audiência está chamando a atenção para essa aparência dele, né? Aparência cansada, com olheira, assim como você mencionou, me fez lembrar aquele episódio em que ele fez aquele gesto obsceno no estádio do Corinthians. Não sei se era no estádio do Corinthians, eu sei que o jogo era do Corinthians. Em que ele estava bem inchado também, assim, né? Provavelmente cortisol alto. Mas, Fabi, é interessante como ele recorre, e quero te ouvir um pouco a respeito disso, como ele recorre a essa questão da ditadura, né? Os anos de chumbo da ditadura. A gente sabe que a gente teve ali o AI-5, a gente sabe, tem até o caso do Pasquim, enfim, que teve música. A imprensa foi muito cerceada nesse período. As músicas eram cerceadas, enfim, houve de fato uma perseguição ferrenha. Algumas pessoas até brincam, né, ironizam, na verdade, que pelo menos naquele período sabia-se o que poderia ou não ser dito. Hoje nós não temos nenhum manual do que pode ou não ser dito, já que é o império do relativismo. Mas é interessante como a Suprema Corte o tempo todo recorre aos anos de chumbo da ditadura para tentar justificar os abusos de poder. E na ditadura militar nós não tivemos um inquérito que durasse tantos anos. Olha isso, né? Realmente, eu acho que esse é o principal ponto a ser falado aqui, quando ele compara a ditadura militar, o que faz, né, um estado de exceção, quando você não tem leis, né, que existe a lei, mas não se segue a lei, você não sabe qual lei obedecer, né, porque qualquer momento você pode ser punido simplesmente por estar num espectro político, isso é revoltante. Inclusive, o direito que ele relativizou aí do sigilo de fonte, da liberdade de imprensa, está realmente lá no artigo 5º, como eu falei anteriormente, pelo período pós-ditadura na Constituição Federal, que é considerada a Constituição Cidadã, que está lá no artigo 5º, então essa garantia, inciso 14, e infelizmente ele inverte tudo realmente. O ministro fala da ditadura, ele fala a respeito de ilícitos, né, mas a gente até fica na esperança que ele aponte possíveis ilícitos a serem investigados por parte do uso irregular de um carro, né, de um carro que é público, com dinheiro público, mantido com dinheiro público, né? Então, quando ele fala de prática de crimes e põe no plural e fala de ostensivo, né, dá a impressão, gente, que é algo assim, né, você já imagina várias pessoas armadas, como é o crime organizado que muitos cidadãos comuns têm que enfrentar dia a dia, né, nas grandes cidades principalmente, e não tem esse tipo de segurança, né, perseguição ao stalker, etc.
Então, o que ele usa, né, não vai colar, porque a imprensa já entendeu que, neste caso específico, deveriam dar, ao menos, o direito do contraditório a esse jornalista, a essa fonte, né, tudo que está ocorrendo, porque, nos nossos olhos, ele pode tentar implementar a narrativa que for. A impressão que dá, e aqui é uma opinião, que realmente houve o uso irregular deste carro, que não querem dar explicação e que acabam fazendo deste caso um grande exemplo para dar recado a toda a sociedade brasileira. Não ouse criticar ministros do Supremo, não ouse apontar possíveis erros, porque se fizerem isso, não haverá liberdade constitucional garantida para protegê-los. Só nós, né? A Constituição vale demais para proteger o direito deles. Então isso é bem interessante. A gente, mesmo ele estando com olheira, gente. Pelo que eu compreendi aí, ele pode estar derrubado na aparência, mas na motivação e no ponto de não retorno, ele realmente triplica a aposta. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.